pontual. Boa tarde, pessoal. Domingo a gente acabou de assistir o 8º episódio do 13 Reasons Why. Como disse no outro vídeo, depois de assistir o 8º episódio, eu ia gravar o segundo vídeo. A proposta do vídeo, só lembrando que quem assistiu o primeiro vídeo, que assistiu e esqueceu, não, é bom segurar alguma coisa daqui. Mas é um estilete. É um estilete, não é muito... Tá certo. A proposta do vídeo é assistir o 13 Reasons Why, comparando com o que foi dito na internet e fazendo a avaliação da série. Por quê? Séries como essa, muito comentadas, às vezes criam expectativas. E é muito comum a pessoa assistir alguns episódios e dropar a série, porque ela acabou não correspondendo àquilo que ficou sendo falado na internet, na mídia durante um tempo. Então, de repente, o cara assiste alguns episódios e dropa 13 Reasons Why, porque a série não é tão tensa quanto todo mundo disse, não chamou tanto a minha atenção. Então, justamente fazer esse confronto para justificar se vale a pena assistir a série, se a pessoa entendeu que vale a pena assistir a série, se a pessoa vai dropar a série ou não, entendeu? Isso aí eu acho bacana fazer quando tem séries com assuntos polêmicos e que tem muita adesão de muita gente e, por outro lado, tem muita gente que acaba dropando. Tal qual no Velberan, todavia, dessa vez minha esposa vai participar, ela tá aqui do meu lado, só que ela não gosta de aparecer. Pode falar, Dê. É mentira, você não tá com ninguém do seu lado. Ela não gosta de aparecer em vídeo, então como ela não gosta de aparecer em vídeo, ela vai participar, mas não quer aparecer, então ela tá aqui do lado. É só a voz na sua cabeça. Exato, ela é a voz na cabeça da gente. Então, eu não sei se ela quer começar a falar alguma coisa, pode falar você, o que você achou até aqui? Até o 8º episódio. Trilha sonora é da hora, né? Não, falando sério. Não, mas é verdade. Eu acho que a trilha sonora é legal, inclusive tá passando no fundo. Mas eu não sei, enfim. É melhor você falar e eu faço o advogado do diabo. Tá, pode ser. Acho que primeiro trazendo que continua a partir da experiência dos 3 primeiros episódios, né? Continuo não gostando da questão dos atores serem muito mais velhos. Você tem um grupo de atores aí que interpretam adolescentes do colegial e a grande maioria deles parece ter 30 anos, no esquema meio Malhação Chaves. Eu acho horrível, acho que quando você trata de uma série de adolescentes com problema de adolescentes e você quer trazer isso para discussão, seria importante você ter adolescentes com cara de adolescentes. E aqui você tem adultos, sei lá, esquema meio Chaves, a galera de 30 a 40 anos interpretando o pessoal de, sei lá, 16, 17. Pra mim fica muito inverossímil isso aí. Mas, por exemplo, se mesmo, tipo, eles serem interpretados por atores mais velhos, não deveria ser um problema. Porque se a interpretação ou se a história é tão boa a ponto de fazer você acreditar, você não se importa com o cara do ator. Então, mas se é problema nos adolescentes, você quer entrar na cabeça dos adolescentes e ver como adolescente, você precisa ver adolescente atuando, né? Pelo menos pra mim, assim. Eu sinto falta disso. Mas eles são caracterizados como adolescentes. O Dempsey não, né? O Dempsey parece um... Quem é Dempsey? É Dempsey, o jogador de basquete? Zack Dempsey. Isso! O Zack Dempsey. O cara não parece adolescente, o cara parece um halterofilista de 30 anos, assim. 30 anos nem tanto, mas uns 20 e pouco. Mas, por exemplo, o Clay não parece também ter cara de 17 anos. Mas isso não deveria te atrapalhar. Sei lá, pra mim, eu me incomodo um pouco com isso. E uma vez, aquela amiga do seu amigo, o que ela falou faz sentido, porque se você não vai colocar, tipo, um amigo adolescentes de 14, 15 anos interpretando esse tipo de história, porque vai saber, sei lá, o que os Estados Unidos permitem ou não como trabalho infantil e juvenil no cinema, nas representações, mas pelo menos acho que aqui no Brasil não é muito bom, né? Porque pelo menos acho que quando você emprega crianças para atuarem, deve existir, ou eu já ouvi que existe um controle no Ministério Público, talvez, de quantas horas eles atuam, em quais cenas eles atuam, etc, etc, etc. Tanto é que acho que em filmes onde tem cenas muito tensas, você não coloca a criança atuando dentro da cena, você
faz a criança atuar e você vai cortando para cenas tensas e depois junta tudo. Então deve ser talvez uma questão do tema, acho que é pesado, deveria ser pesado. E aí você não coloca adolescentes, porque você não pode colocar adolescentes trabalhando nesse tipo de história. E também porque talvez eles não tenham ainda profundidade para relatar. Talvez seja muito difícil achar lá 20 adolescentes que retratem tão bem isso. Eu não sei. Então, esse negócio aí que você falou, na verdade a gente teve uma conversa com uma nem a minha amiga, na verdade, uma amiga do amigo, né? Uma pessoa que a gente conheceu na sexta-feira, ela falou isso, e o que veio pra mim no primeiro momento, aliás, o que ela falou foi que se você pega adolescentes, você não sabe quais são as leis que envolvem, as horas que eles podem trabalhar, que situações eles podem trabalhar, etc. E que isso limitaria o uso de adolescentes efetivos, ainda mais em séries com temas mais pesados, que envolveriam, sei lá, drogas, suicídio, relação sexual. Aliás, Desculpa, mas quando termina vai pro quando antes de começar no começo do episódio. No episódio, tem um aviso de que você, se você, sei lá... Tem um aviso de cena gráfica de simulando estupro. Sim, então, e que as cenas são fortes, etc. Então talvez a partir de um determinado momento fique muito pesado para você utilizar crianças de 15, 16, 17 anos. Então, mas eu não tinha entendido, e daí você falou um negócio que eu não tinha pensado, na verdade, é que sempre tem dublê pra isso, né? Você pode usar, na verdade, o dublê de cena isso existe em todo tempo, em qualquer tipo de série, que o cara tá lá conversando, ele tá conversando com a menina que tem o nariz igual ao da Hannah, mas não é o da Hannah, a atriz que faz a Hannah tá tomando, sei lá, chocolate quente, e tem uma dublê de cena lá, que tá parada só de perfil, parecendo ela, só pra gravar. Mas, aí você poderia usar um dublê ali de... Mas talvez as cenas fortes sejam só uma parte da limitação de um trabalho de adolescente. De fato eu não pesquisei isso. A história em si tem que ser pesada. Então, tipo, a todo momento, por exemplo, quando o Clay tá, tipo, viajando lá na batata, é um momento tenso, mas você não iria usar um dublê pra isso, porque você precisa do ator pra interpretar isso, e não deixa de ser uma história, um momento, assim, difícil. Não sei, talvez faça sentido, talvez não. Isso no momento me incomoda. Não, isso faz sentido, o que você tá falando faz todo sentido, é que me incomoda. E eu não sei se tem como driblar isso. E talvez saia mais caro, sei lá, você ficar toda hora tendo que ter uma criança lá, um adolescente, tem que ficar com todo esse aparato pra saber se pode ou não pode. Também. Talvez, e por isso que eles contratem tanto anões, né, o pessoal que... não só isso, né, deve gastar muito mais tempo pra você... pra você fazer A nossa gata tá fugindo com um papel na Vem boca. aqui. Palhaça. Ela tava levando pra algum lugar daqui, ela. Palhaça. Tá aqui o Liminha e a Marlene Matos, aqui, nossos assistentes de palco. Vem cá. Aqui, ó. Ela aqui, ó. Dá um oi pro pessoal. Fala que você acabou de assistir 13 Reasons Why. E eu assisti 13 Reasons Why. Prefiro Chaves. Beleza, vai lá. Não é dessa época, criança. Eu acho que isso dos primeiros episódios continuou me incomodando. Eu acho que o fato de ficarem forçando a barra, isso a gente discutiu ontem com alguns amigos, que isso acontece em algumas séries, que é determinados autores criam cenas inescapáveis para os seus personagens, meio que forçando a barra para que ele não parece que ele cria história, ele não cria o meio, ele cria o fim. O fim é a Hannah vai se matar. Como ele já tem esse fim, ele vai forçando a barra da história inteira, de modo que as situações empurrem ela obrigatoriamente para esse ponto, criando situações durante que acabam sendo muito forçadas para aquilo que vai acontecer. Que aí eu reclamei, acho que nos 3 primeiros episódios, do fato de um dia que ela já tá triste, a professora ia brigar com ela porque ela foi jogar um papel no lixo. É um tanto quanto preguiçoso, né? Porque você pensa, não, meu objetivo é 2 pontos. Só que você, tipo, tudo bem, até então eu estou gostando da série, mas talvez não me convence inteiramente. Porque realmente não tem uma densidade daquela, tipo, não, realmente isso daqui é muito triste, isso daqui é muito pesado. Não estou querendo, obviamente, desmerecer o que pessoas de verdade passam quando elas passam por essas situações.
Aqui não é apenas uma crítica sobre a série. Então, quando você vê retratado isso, você não vê retratado de uma maneira que te convença da interpretação da história, não de que pessoas que sofram esse tipo de coisa realmente vão ficar deprimidas e até se suicidarem. Isso obviamente acontece. É que ela chega na escola e não dá a impressão que ela é uma pessoa com depressão quando ela chega. E até como, não sei se eu já disse aqui, um dos outros 2 itens que a gente teve que apagar, o Clay, ele parece ser um cara problemático. Porque parece que ele tinha visões, ele tem visões desses episódios, parece que ele tomava remédio, a mãe dele cita num dos episódios que ele tomava os remédios. Teve um ano que ele passou o ano inteiro sofrendo aí perseguição, porque supostamente ele era gay. Então fala, o Clay Jensen ele é gay, ficaram perseguindo ele. Ele fala, não consegui ficar com menina nenhuma nesse período porque todo mundo achava que era gay. Então assim, ele já teve uma situação de perseguição, ele tomava remédio, ele tinha visões, ele tinha pesadelos. E nesses episódios, nesse grupo de episódios do 4º e 8º que a gente assistiu agora, a situação e a ansiedade dele vão crescendo exponencialmente. Então quando as pessoas falavam na internet da depressão, do bullying, etc., parecia muito mais, conforme eu estava assistindo, não sei se é conforme a Denise acha, que toda a situação envolvia o Jensen, tipo o bullying, a depressão, do que a Hannah, que no final das contas a Hannah não era uma pessoa deprimida, mas que a série forçava a barra para levar ela para um caminho que era o caminho que a gente sabe desde o primeiro episódio, porque a ideia deles era, essa menina precisa se matar, então vamos forçar a barra em todas as situações, para ela entrar em situações inescapáveis, e 2, para situações terem muito mais peso do que na verdade elas têm. Não, mas isso é uma coisa que eu não sei se está certo, ou enfim, mas uma vez eu li que 80% dos casos de suicídios eram em relação às pessoas que foram diagnosticadas com depressão. Então pode parecer contraditório, e eu não sei se está certo o que eu estou falando, certo do ponto de vista de dados mesmo. Uhum. Do ponto de vista de dados não, da questão dos dados. Mas que não necessariamente todos os suicidas eram deprimidos ou eram depressivos. Então talvez existam até dei um Google aqui, e aí tem um site 10 situações que podem levar uma pessoa a suicídio. E depressão está linkada como uma delas. Então podem acontecer outras situações que podem levar uma pessoa a suicídio, não necessariamente depressão. Então talvez a Hannah nunca tenha sofrido depressão, mas ela se viu tão desesperançosa com toda a situação dela que ela só viu o suicídio como a única saída. Não quer dizer que ela tinha depressão, até porque, bom, existem N tipos de depressão, N tipos de e às vezes a depressão nem é tão facilmente identificável. Então você, sei lá, quem nunca ouviu do tipo, a pessoa se matou, mas ela não parecia deprimida ou não parecia... que a gente nunca sabe exatamente o que uma pessoa pode estar passando. 2, que não necessariamente a pessoa precisa ser deprimida para se suicidar. Então, mas aí acaba batendo com o objetivo do vídeo, né? Que é justamente pegar o que as pessoas falavam em redes sociais e tentar comparar com uma experiência da série para saber qual que é o efeito disso nas pessoas que vão assistir, né? Então às vezes a pessoa acaba dropando uma série porque a série não corresponde ao que as pessoas falavam muito. E no caso do 13 Reasons Why, as pessoas ficam falando como que eles abordam o suicídio dessa maneira, eles erraram ao retratar a depressão não é assim, a depressão passada foram irresponsáveis. Mas talvez seja essa a ideia comum de que a gente acha que todo suicídio é deprimido. Então, mas o que eu tô pensando será que não houve um movimento de manada? Não sei se foi uma questão de marketing, se o Netflix vendeu a série de maneira errada, se houve essa questão de manada de hoje em dia que é comum das pessoas, vamos nos proteger, vamos falar, vamos usar a série, assista tal coisa porque é pesado, não assista tal coisa porque não é pesado, tal lugar, por exemplo, Shyamalan errou na abordagem do Fragmentado, Lars von Trier errou na abordagem do Anticristo, assista ou não assista porque você vai passar mal. Então você tem todo mundo ali meio que policiando o que deve ser assistido, o que não deve ser assistido, disso, daquilo, e acaba passando a impressão errada
pra pessoa que tava acompanhando, que no caso eu me senti enganado pelo maremoto de informações, porque não me parece que o suicídio dela até então tem a ver com bullying, porque não me parece que ela sofre bullying, parece que ela sofre assédio. Então, assim, as pessoas podiam estar muito mais comentando sobre o assédio sexual de meninas, porque toda a pressão que ela vem sofrendo é uma pressão pelos meninos acharem que ela é uma... por reduzirem a situação dela como mulher na escola. E não é só uma questão de bullying, você é feia, você é gorda, você é masculina, você é isso. Na verdade, o que vem acontecendo é os caras passando a mão nela, os caras tentando, sei lá, transar com ela, os caras reduzindo ela a uma relação sexual fácil. E isso pra mim parece muito mais uma agressão uma agressão sexual do que o bullying, o típico bullying escolar. Não, mas talvez a recepção do que é bullying é muito maior do que a gente costuma entender que é, sei lá, a pessoa que te empurra e gruda um papelzinho nas suas costas dizendo chute-me. Então, mas eu não sei, eu não sei. É que você não acompanha, a Denise ela não acompanha muito rede social, né? Não, então ela me importa. Ela não sentiu tanto esses efeitos. Mas tudo quanto é canto a gente vai assistir, assistam 13 Reasons Why, ou não assistam 13 Reasons Why, porque isso, eu acho que, assim, não era pra tanto. Acho que as pessoas devem escolher o que elas vão assistir, porque parece que todos esses comentários foram um na bota do outro, e poucas impressões pessoais e mais impressões emprestadas de outras pessoas. Não sei o que as pessoas estão falando. Então, as pessoas estavam falando que eles abordaram o suicídio de maneira... Assim, o suicídio de maneira irresponsável e a depressão de maneira irresponsável, com glamour. Até o oitavo episódio, isso não parece. Ela teve ali várias situações de assédio. Teve algumas pessoas que foram muito... Acho que até agora eu tô com mais raiva da Courtney e do Justin. Eu falei isso várias vezes. A Courtney, o Justin, obviamente, é um tipo de cara horroroso, que tem muito na sociedade, que é o cara que se faz de bonzinho e depois paga pra todo mundo que comeu a pessoa, que transou com a pessoa, expõe a pessoa. Isso pode acabar com a vida da pessoa. E a Courtney, que é um tipo de pessoa que ela, de todos os agressores, é a que mais devia entender ela, e é justamente uma das pessoas que não só jogou ela na fogueira, como depois fica ali policiando o Clay o tempo todo pra ver qual vai ser o movimento do Clay. Então você pensa que a pessoa pode errar e ela pode se redimir. Isso acontece muito com o Alex e com o Dempsey, né? Dempsey. Eu não sei o nome dele. O Zack. O Zack. O Alex e o Zack parece o tempo todo que eles estão em conflito entre as pessoas com quem eles estão ajudando juntas, né? Mas o que eles sentiram com relação ao que aconteceu. Mas a Courtney e o Justin estão muito bem claros na cabeça dele. E aquele rapaz, que é um rapaz violento, que bateu na mesa lá no restaurante, já foi meter a mão no meio da perna dela. Marcos. Esses três eles já estão muito focados, que eles precisam parar o Clay de qualquer modo. Então você tem personagens que são mais agressivos, personagens que são menos agressivos. Mas nesse meio todo, acho que da agressividade que ela sofreu até agora, algumas parecem ser muito efêmeras, assim, tipo, tem fitas que passam que cita um momento, uma coisa que o cara fez, e tem outras que você mergulha na vida do cara, né, mergulha nos eventos que envolveram ali a pessoa, e de novo, até o oitavo episódio, o que você tem são muito mais momentos de agressão sexual, efetiva agressão sexual, que não é o bullying, não é o negócio de você ir na professora e falar, professora, a pessoa tá... Não, pra mim parece caso de polícia, mas ela devia ter ido na polícia avisado, sei lá, ela devia ter ido na polícia avisado, o cara meteu a mão no meio da minha perna, sei lá, o cara meteu a mão na minha bunda. Não, concordo. Não é um negócio que é tipo colar um papel nas minhas costas, parece um negócio mais de... Então... Ok, realmente. Você não pode pegar um assédio sexual e falar isso é bom, E dá a impressão que as pessoas perderam a oportunidade de discutir isso, que acho que na escola e em determinados lugares esse tipo de assédio é muito comum, né? E as pessoas perderam tempo de discutir essas relações e ficaram lá lulando sobre depressão, porque na verdade depressão é hype, né? Que não, muita gente hoje ficar falando de remédio de tarja preta, etc. É hype, né? É divertido você falar disso.
Então as pessoas ficaram ali perdidas no movimento de manada da depressão e do bullying. E o caso da série, que até então é agressão sexual, passou batido por um monte de gente. Tá, a Denise não tem o que comentar a respeito disso. Não, é que antes eu tinha falado que você não pode compreender o assédio sexual como uma forma de bullying. E, tipo, talvez sim e não. Não sei, quando você tá dentro do ambiente escolar, você, além de ser assediada, você é bullyingada pelas outras pessoas que vão tirar sarro do seu assédio. Só que ao mesmo tempo você também não pode diminuir um assédio e falar, isso foi apenas uma brincadeira de criança, sabe? Não, realmente ela foi assediada, ponto. O cara passou a mão nela, o cara... No episódio lá do Marco, o Marco tem que enfiar a mão no meio da perna dela. Sim, porra. Além do outro cara que circulou a foto dela falando, peguei. Tipo, meu... horrível. No mercado, que o Brian, né? Que passa a mão na bunda. Passa a mão na bunda dela. Então, pra mim, todas as agressões eram agressões efetivamente crimes, né? Negócio de... Sim, que não é uma... Putz, é só coisa de garotos, né? Eles se resolvem. E não, né? E sei lá, a discussão que poderia ter tido em rede social, em vez de se tornar uma corrida de quem entende mais de depressão. Eu entendo mais de depressão porque eu tenho depressão há tantos anos. Eu entendo mais de depressão porque eu tomo remédio de depressão há tantos anos. As pessoas ficaram perdidas na corrida de quem é mais deprimido, que é super comum. Se você falou em depressão em rede social, as pessoas vão correr para discutir vão entrar na corrida da depressão, para ver quem ouve mais Smiths do que o outro. Só que aqui acho que a discussão que devia ter tido é, como é que funcionam essas relações em escola e até onde a agressão sexual ela é meio que minimizada e tornada outra coisa, até onde a pessoa agredida sexualmente vai levar isso para outro ponto. Pra mim não é bullying, não é só bullying, pra mim tem razão. Eu acho que é algo muito maior do que bullying, que acabou passando batido porque ficou todo mundo na discussão qual aquele remédio da Japeta que o pessoal adora tomar? Fica receitando pros outros, né? Lexotan. Não, tem um que... enfim, pessoal de empresa vive brincando com isso. Vou te dar não sei o quê. Que é um desses remédios de depressão, etc. E ficou nisso, ficou na corrida da depressão e as pessoas perderam a oportunidade de discutir algo. E eu, no meio desse turbilhão de rede social, me senti enganado. A Denise, de novo, ela não acessa muito rede social. É aqui. Então, como ela não acessa muito rede social, ela acabou não sendo atingida, né, por esse meteoro. Eu acho que das fitas que teve agora nessa parte, acho que as piores foram da... Aliás, isso a gente já discutiu, né? Acho que a situação foi o que eu falei. Tem uma crescente que chega até o episódio 7, eu acho que vai acontecer alguma coisa com o Jansen. Acaba que não acontece, né? Acaba que o Tony dá uma aliviada pra ele, né? Justin. Tony. Você falou que você acha que vai acontecer alguma coisa com o Justin? Com o Clay, desculpa. Com o Clay. Parece que vai acontecer alguma coisa com ele, porque a sociedade dele tá tomando níveis críticos já, né? Ele já tá vendo um monte de coisa. Acho que na fita do Zack, você vê que ele tá bem impactado. E daí me levou a querer que algo pudesse acontecer com ele. Eu achei o pessoal fala mal dele, mas pra mim virou um dos meus personagens preferidos da série. Eu comprei muito a dor do Clay e do modo como ele se comporta ali. No episódio 7, que ele já tá com uma cara bem de Edward Norton, que ele passeia com a galera lá do intercâmbio e vai acusando as pessoas assim. Putz, eu gostei bastante. E do ponto de vista de realidade, que é o que todo mundo fica exigindo da série, é pouco verossímil, né? Eu não acho que o moleque vai sair assim na escola, ainda mais com os jogadores de basquete que são o triplo do tamanho dele e o Zack parecendo um halterofilista, sei lá, amigo do Arnold Schwarzenegger. Certo. Mas acho que do ponto de vista narrativo, eu acho bem interessante, assim, porque eu acho bacana que o Jansen tenha que o Clay Jansen, né? Jansen / Clay tenha essa evolução, eu acho que assim, o alívio veio para fim de narrativa, o alívio veio numa hora errada porque ela veio antes do fim, então agora ele vai estar tranquilo para fazer o que tem que fazer. Mas sei lá, eu queria ver ele extenuado até o final para ver como que
ia reagir com isso. Do ponto de vista da realidade que todo mundo exige, é até melhor que ele fique calmo, porque senão acho que não ia ter outra saída pra ele também. Mas talvez agora as fitas piorem. É o que todo mundo tá dizendo. Tanto que a gente tava num bar na sexta-feira e todo mundo fala, a fita da nona fita pra frente, da oitava fita pra frente, tudo fica muito pior. Tudo adquire um nível crítico, inclusive a gente começou a ver a fita 9, que a fita 9, o episódio 9, né, é o episódio que aparece a tarja preta com... Nossa, já tem com a informação... vídeo. É, porque a gente fica perdido e você... verei. Eu acho que, bem, que esperar pro final agora é... conclusão da história, né? Apesar que não vai ter conclusão, todo mundo tá falando que já vai ter segunda temporada. Como? Não imagino como. Pra mim tinha que cobrir o livro e acabou, mas... Obviamente, por conta dos excessos de comoção, a série foi um sucesso, todo mundo quis ver. Aliás, isso só prova que o lance de você ficar indo em rede social e falar não assista, te faz mal, não funciona, porque foi uma das séries mais assistidas da temporada da Netflix. Mas eu acho um conselho, sei lá, não assista porque te faz mal. Então não vá ler determinados livros porque te faz mal, não vai ver determinados filmes porque te faz mal. Determinadas coisas são tristes, são depressivas e podem ser um recurso para te ajudar a compreender melhor. E não apenas acho que até li alguma coisa, sei lá, outro dia do tipo que as pessoas não falam de suicídio com pessoas que elas acham que estão sozinhas ou tristes porque elas não querem dar essa ideia para elas. Eu sei que meu amigo, sei lá, alguma pessoa que eu conheço está triste, mas eu não vou falar sobre suicídio com ela, porque eu posso dar ideia. Quando na verdade é exatamente o contrário. Quando você fala e discute esse assunto, é que você evita. Você pode ser a conversa franca e sincera. E aí eu tô entrando em outra questão que não tem nada a ver com isso, com o propósito do vídeo. Mas conversar sobre a melhor forma de prevenir o suicídio. Então, setembro é o mês de prevenção ao suicídio. Então, é isso. Não sei, né? Ficou todo mundo muito nesse negócio de pueril, assim. Sentido, devemos falar sobre suicídio com as pessoas, não reduzi-las a isso, aquilo. Mas fica difícil você conversar com alguém quando você tá também numa postura tão protecionista, assim. Fica todo mundo meio que se policiando pra ver o que pode assistir ou não pode assistir. Eu acho que... tem que ser sinceros, tem que... Temos que ser sinceros e não ter medo de assistir as coisas ou conversar sobre as coisas e ir a fundo. Acho que ficção não tem que ter esse papel de responsabilidade social, né? Afinal de contas é ficção, às vezes vai te fazer mal você assistir as coisas, às vezes vai fazer bem, às vezes você não tá no tom, e eu acho que quem tem que decidir se, eu tô no tom pra assistir isso ou não, é a própria pessoa. Várias vezes a gente tá aqui em casa e a gente não teve um dia bom, e daí eu viro pra Denise, vamos assistir, sei lá, Rick e Morty? A Denise fala, não quero assistir Rick e Morty hoje porque Rick e Morty não é uma série que me faz bem. Porque Rick e Morty, apesar de ser uma comédia, é uma comédia que às vezes pega pesado, né? Sim. Então acho que a pessoa que tem que ter um tom, a própria pessoa tem que olhar pra aquilo e começar, se não me sinto mexendo aquilo, e parar de delegar essa responsabilidade a terceiros, para que terceiros decidam o que a gente pode ver ou não. Ou assista o negócio e, sei lá, né, pense, porque às vezes também o problema é ficar fugindo de pensar sobre, e aí você nunca pensa e você nunca enfrenta a questão por si, e às vezes é bom. Vai lá assistir, vai entender realmente o que está acontecendo, o que você acha que você está passando. E é isso aí. Eu acho que não é nem questão de minimizar, né? Não é, isso é frescura, não é questão de que é frescura, mas é questão de que... É tipo é uma tentativa de um remédio que um remédio ineficaz pra coisa, sabe? Fica se isolando, né? Você tentar se proteger e não falar e tentar não enfrentar as coisas não vai te ajudar em nada, eu acho. Então. Eu acho que muitas vezes esse negócio de trigger warning que as pessoas dizem traz muito mais malefícios do que benefícios, porque você acaba se isolando num mundo que é impossível de ser controlado, né? O mundo ele tem vários movimentos e você não tá toda hora no controle daquilo que vai te fazer bem, daquilo que vai te fazer mal. De repente você vai estar numa situação que tá te fazendo mal
e você precisa saber como sair dela. E eu acho que o fato de todo mundo ficar se policiando nesse sentido e ficar, sei lá, tentando atribuir essa absoluta responsabilidade social à ficção é um negócio que é fora de controle, porque a nossa vida não é assim. Você não vai estar no trabalho e você, não, olha, hoje eu vou trabalhar e no meu trabalho todo mundo vai me tratar muito bem. Tipo, às vezes você vai estar no trabalho e vai ter uma pessoa muito tóxica, você vai ter que lidar com ela, não vai ter como você fugir disso. E acho que passar por ficção, às vezes envolve isso. Você vai assistir um negócio, não é que você tem que ser obrigado a assistir até o fim pra mostrar sua força, eu não acho que é isso. Acho que você pode parar, mas eu acho que assim, que a decisão seja de cada um, começar a assistir e falar, putz, isso não é pra mim, isso tá me fazendo mal, não tô na vibe certa, acabei de terminar um relacionamento, sei lá, acabei de assumir que sou gay, não quero passar por essa dor agora, quero dar um tempo, vou assistir depois. Sim, na verdade o que vai te fazer bem, vai te fazer ficar forte, por assim dizer, é entender que o mundo nunca vai estar nas condições ideais de temperatura e pressão, mas que você tem os recursos necessários para lidar com ele. Acho que é isso. Bem, acho que agora vai vir o final da série, a gente vai assistir a última parte, não hoje, daqui umas 3 semanas, porque a gente assiste devagar. E aqui, ó, a Nina é uma grande caçadora de... Gatinho. Mas é isso, acho que se vocês... Acho que a ideia é ver como o Jansen, acho que mais, até porque a gente já sabe como que a Hannah, como que acaba pra Hannah, infelizmente, mas é ver como o Jansen vai lidar com tudo isso, já que a impressão que dá no oitavo episódio... A impressão que dá no oitavo episódio é que ele já conseguiu controlar essa catarse emocional. Então acho que a partir daqui ele vai, com mais calma, confrontar tudo isso se as citas não pesarem muito. Então... Uma fita. Então é isso, pra quem curte, pra quem quiser compartilhar, compartilhe com os amigos, sei lá, tente ajudar o canal a crescer, apesar que o canal não é quase nada, acho que praticamente ele não existe, é bem da verdade. E quem curtiu, se flopar, nunca existiu, valeu. Dá tchau pra câmera, Nina. Vai, vamos parar. Dá tchau dele. Tchau.